Quais os alimentos que são essenciais? Alimentos essenciais é aquele alimento, não tem nada, gente, não precisa suplementar, não precisa nada, né, que a gente está escutando isso todo dia. Essencial é aquele prato colorido que vem nutrientes de cada um alimento colorido. É isso que eu tô falando. A despeito de preço, arroz e feijão, indispensável, né, doutora? Indispensável, né? O brasileiro, a gente vê aí brasileiro, né, super bem alimentado, aquele que come arroz e feijão, né, que come alface, tomate, repolho, chuchu. O prato de Carol Malta. Carol Malta bate um pratozinho assim, substância, como diria o pastor Jeremias. Gosta de tudo. Gosta de tudo e Você muito. gosta de tudo, Sérgio? E muito. Tudo. Radical livre é porque, né, as pessoas falam assim, é radical livre, é porque fica muitas horas sem comer, pratica muito exercício físico e fica muitas horas sem comer. Aí a gente enxerga o envelhecimento. É por isso, tá? Mas uma pessoa que não passa mais de 4 horas é o limite máximo de ficar sem comer. Aí forma radical livre, você consegue enxergar envelhecimento ali. Então, se ele não passa mais de 4 horas sem comer, ele toma água o suficiente, tá? 2 litros de líquidos por dia. Ele come vitaminas e minerais suficientes. Ele come 3 frutas por dia. Não tem radical livre formando ali, não. Entendi. Ele tá, né, suficientemente alimentado. Tem que atencionar ali para, por exemplo, os valores de proteína e cálcio, por exemplo, o consumo de leite, queijos. Isso é importante para o idoso? Ah, sim. Né, a gente tem, né? Isso, né? O grupo alimentar, o cálcio, ele realmente, ele precisa, o idoso, ele precisa de um requerimento a mais de cálcio. Sim. E onde que a gente encontra cálcio? Laticínios, seus derivados, iogurte, né? E nos vegetais verde escuro. Então, né, olha só a recomendação, né? Então, se o idoso ele não tem acesso a esses alimentos, ele precisa sim de uma suplementação. Sim. Né? Eu queria que a senhora falasse também quais os alimentos que são bons na questão da memória, ainda mais para o idoso. Tem alguns alimentos que nos ajudam mais. E a gente sabe que a idade, às vezes, eu estou esquecendo menos. Existem alguns tipos de alimentos que podem melhorar a nossa qualidade de vida nesse sentido? Sim. Mentalmente falando? A gente, por exemplo, não pode ficar, a gente vai envelhecendo, vai acontecendo isso mesmo, né, próprio do envelhecimento. Então, assim, os grãos em geral e as castanhas oleaginosos, eles melhoram muito. Os alimentos ricos em zinco, eles ajudam muito nesse processo da memória. Então aí, por exemplo, aquelas 2 castanhas do Brasil hoje em dia ajudam muito nesse processo. Não é comer exageradamente, 2 ao dia. A constância de comer ajuda todos os dias. 2 facilita isso aí, né? Então ajuda muito nesse processo. Entendi. Agora, sobre a questão do grupo dos cereais, por exemplo, o que isso é bom também para o velho, para o idoso ali, na sua alimentação, que ele precisa se preocupar? Cereais, os grãos envolvendo, né? Todos os carboidratos, a gente precisa da energia. Primeiro, a energia, né, que o idoso precisa e escolher a qualidade desse aí, que seja integral, né? Os pães integrais, biscoito integral, o cereal da manhã integral, por exemplo, o iogurte com granola e não ficar comendo muito açúcar junto, né? Então, diminuir o açúcar e acrescentar os grãos e que não sejam com a qualidade, escolher o açúcar, né? Tirar o açúcar e os grãos, né, sem açúcar. Isso que eu falo muito isso no consultório, falo muito isso para os idosos que eu acompanho, né, que estão ao meu redor. Existe algum tipo de alimento? Porque às vezes, com a questão da idade, o idoso, às vezes, ele passa a ter algum uso constante de alguns tipos de remédio. Existem alguns tipos de alimento que podem ajudar, seja na questão
da digestão, algumas coisas que podem facilitar com algo que é obrigatório na vida do idoso? O problema medicamento, né? É isso, né? O idoso, ele precisa do medicamento. E às vezes a gente precisa saber qual o medicamento que ele está usando, porque o medicamento, ele causa, por exemplo, boca seca. Então, às vezes... Isso, dor no estômago. Isso. Então, a gente tem que saber, né, qual o medicamento que ele está tomando, porque às vezes ele diminui a absorção de alguns alimentos. Então, isso é individual. Sim. Então, se ele está tomando um medicamento que ele está com a boca seca, então às vezes a gente precisa comer um alimento, uma fruta mais aguadinha, né? Uma melancia, uma laranja. Então, a gente tem que saber, isso é individual, né? Então, essas coisas que a gente precisa da ajuda. Tem que procurar um especialista na área, procura um nutricionista para te ajudar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.